Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Com o objetivo de incentivar pessoas surdas a ingressarem em graduações na área da saúde, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande, criou sinais para termos anatômicos que ainda não existiam na língua brasileira de sinais. Cientistas da Universidade Federal do Ceará estão desenvolvendo pesquisas para a realização de uma restauração inteligente dos manguezais. Veja também, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram um tabuleiro para ensinar geografia para alunos do 4º ano. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe que transformou a casca da laranja em um larvicida contra o Aedes aegypti. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande, criou sinais para termos anatômicos que ainda não existiam na língua brasileira de sinais, a Libras. A proposta é incentivar pessoas surdas a ingressarem em graduações na área da saúde. Vamos conferir. Aqui na Universidade Estadual da Paraíba, na tentativa de amenizar os vários desafios que o estudante surdo enfrenta na universidade, formamos um grupo composto por surdos, um tradutor e intérprete de Libras e eu como professora de anatomia humana, e começamos a criar os sinais para os termos anatômicos que ainda não possuem os seus sinais. Começamos com o sistema esquelético e vamos dar continuidade aos outros sistemas. Até o momento, publicamos, através da editora da Universidade Estadual da Paraíba, o módulo 1 desse material didático, que é referente aos ossos do crânio. Então, ele está disponível na forma de e-book, acesso gratuito. Em cada página tem lá o nome do osso, em português e em inglês, as ilustrações daquele osso, um breve texto, também tanto em português como em inglês, descrevendo o osso, e um link em que o estudante clica no link e vai ter acesso ao vídeo demonstrando como é o sinal em Libras que nomeia aquele osso. Então, tanto tem as páginas com o nome do osso e a ilustração do osso, como também as pequenas partes que a gente chama de acidentes anatômicos. Por exemplo, cada elevação, cada sulco, cada orifício que tem num osso tem um nome também. E aí tem as páginas referentes a todas essas partezinhas de cada osso, para ficar bem detalhado em nível de estudo de graduação. Além da produção desse material didático de anatomia humana adaptado para surdos, nós temos um projeto de extensão em que alunos da UEPB, em sua maioria dos cursos de Biologia e Fisioterapia, eles tanto divulgam esse material didático que a gente produz para a comunidade surda, como também eles ministram aulas sobre o corpo humano na Escola de Surdos de Campina Grande. Essas aulas envolvem vários sistemas orgânicos, por exemplo, sistema esquelético, sistema respiratório, sistema digestório, e aí vão passando por vários sistemas e sempre fazendo correlações com a saúde, com a alimentação, com atividade física, com higiene pessoal, para que eles possam aplicar da melhor forma esse conhecimento. Nessa escola, também estamos produzindo um jogo da memória didático de anatomia humana que vai ficar disponível para a biblioteca da escola. Esse jogo da memória, nós temos os pares, em que em uma carta tem o nome da estrutura anatômica em português e em inglês, com a ilustração da estrutura, da parte do corpo daquele par. E a outra carta também tem um nome em português e em inglês, porém, ao invés da ilustração,
tem o sign writing, que é uma forma escrita do sinal em Libras. Então, a gente apresenta para os estudantes o sinal em Libras, e aí, nesses pares, tanto ele vai ver a ilustração da estrutura numa carta, como a forma escrita do sinal em Libras que nomeia essa estrutura. Tudo começou com o ingresso da primeira estudante surda no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, aqui da Universidade Estadual da Paraíba. Então, todos os professores se depararam com diversas dificuldades para o processo de ensino e aprendizagem de um estudante surdo, né? E dos diversos desafios que a gente detectou com o ingresso dessa estudante, o principal é a ausência dos sinais em Libras para os termos técnicos utilizados na universidade. Mas o principal mesmo nesse projeto não é simplesmente ensinar sobre o corpo humano para esses estudantes que são do ensino fundamental e do ensino médio na escola de surdos, mas principalmente despertar neles a motivação e a autoconfiança de que eles podem sim cursar cursos de graduação na universidade também da área de saúde. Então, o que a gente espera é que futuramente a gente veja surdos em maior quantidade ocupando postos de trabalho mais valorizados. No próximo bloco, você vai conhecer um jogo de tabuleiro que foi criado para ensinar geografia para estudantes do ensino fundamental. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Manguezais são ecossistemas costeiros de grande importância ecológica, social e econômica, caracterizados pela transição entre o ambiente terrestre e o marinho. São ecossistemas complexos e produtivos, com árvores adaptadas a ambientes salobros e raízes expostas. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará têm realizado estudos para a realização de uma restauração inteligente de manguezais. O trabalho está sendo feito em parceria com universidades do Brasil. Acompanhe. Ir ao encontro do mangue para encontrar toda a vida que há no solo, nas raízes, na vegetação e na fauna. No Brasil, esse bioma de transição entre o mar e o solo ocupa 14 mil quilômetros quadrados. Estes são pesquisadores da Universidade Federal do Ceará em mais uma visita de campo do projeto de pesquisa Mangue Beats, restauração inteligente de manguezais impactados utilizando micro-organismos. O manguezal é um banco de diversidade genética muito grande, muito importante, certo? Então a gente vem para poder estar utilizando esses recursos genéticos, que são produtos naturais, para auxiliar na gestão e na restauração ambiental desse ecossistema. Então, a gente vem e faz a coleta dessa microbiota, dessa bactéria que está e fungos, todos os micro-organismos que estão relacionados à vida no mangue, para a gente fazer um acompanhamento e uma seleção daqueles que têm um potencial biotecnológico de ser utilizado nessa restauração desse ecossistema e, a partir daí, criar produtos que auxiliem no manejo e na restauração dele. O nome da pesquisa faz alusão ao movimento Mangue Beat, que nasceu em Pernambuco com o músico Chico Science nos anos 90, tendo agora o termo beat em referência ao eixo da pesquisa em bioinformática. É com a ajuda dela que os pesquisadores buscam micro-organismos com o poder de degradar a contaminação e ainda estimular o crescimento vegetal nos manguezais. É muito importante a gente conhecer o mangue, porque além de ajudar muito com a vida dos animais marinhos e do rio que dependem daqui, também é um ambiente muito cultural pro Ceará e pro Nordeste de forma geral. Muitas pessoas dependem do mangue para tirar seu sustento e manter esse ambiente em pé é essencial não só para a vida
marinha, a vida dos rios, mas também para a vida humana. A missão une uma rede de universidades brasileiras, além de mais uma universidade da Arábia Saudita e uma startup em parceria com o projeto PELD Costa Semiárida do Brasil. Um dos locais da pesquisa no Ceará é exatamente esse aqui, o encontro do Rio Pacuti com o Mar de Aquiraz, pertinho de Fortaleza. Aqui, os pesquisadores vão fazer coletas de solo e também de vegetais. As mudas colhidas no mangue são cultivadas aqui e ficam assim. Este é o Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia da UFC, chefiado pela professora Vânia Mello, que há mais de uma década se dedica às pesquisas de manguezais. Uma solução natural que a gente está trabalhando é usando os micro-organismos e as plantas de manguezal. Micro-organismos adaptados que vivem, né, em simbiose com essas plantas que têm características únicas. Os manguezais, eles são ecossistemas costeiros que vivem num ambiente salino, sujeito ao regime de maré. Então, são plantas que só são encontradas nesses ambientes. A gente foi lá buscar essas bactérias e esses fungos que vivem em consórcio com essas plantas, trazemos eles para o laboratório, cultiva, caracteriza, identifica, multiplica, identifica os que são benéficos, os que fazem ações que vão tornar as plantas mais fortes. Vai colocar eles numa matriz, que a startup Biotech for Life é quem vai fazer essa parte, vai colocar isso dentro de uma matriz, que é um envoltório. Então isso ali dentro, eles ficam protegidos e na forma de um consórcio, ou seja, mais de um micro-organismo, e vamos testar. Esses testes eles vão ser feitos em pequena escala inicialmente, esse nome a gente chama de mesocosmos, né, em jarros, em casas de vegetação, e aqueles consórcios que se saírem melhor, quer dizer, que a gente vai avaliar pelo crescimento e saúde da planta, a gente vai no futuro levar isso para fazer a campo. Quando a gente pega os micro-organismos lá do meio ambiente e traz para dentro do laboratório, a gente inocula, eles são inoculados em diversos meios de cultivo, e aí eles crescem formando essas colônias que a gente consegue ver aqui nessa placa. E aí cada bolinha dessa é uma colônia, e esses micro-organismos eles são caracterizados, nós caracterizamos esses micro-organismos tanto macroscopicamente como microscopicamente num microscópio, e a gente consegue ter toda as informações, né, desses micro-organismos quando se trata de conhecer, né, do que a gente está trabalhando. E aí, a partir dessas colônias, né, que a gente tem aqui milhares e milhares de micro-organismos, a gente multiplica e faz um processo que a gente chama de imobilizar, que a gente imobiliza nessas bolinhas, que a gente chama de pits, ou bolinhas, e aí quando a gente aplicar lá no manguezal, a ideia é que esses micro-organismos ajudem as plantas a crescerem mais fortes, aquele ambiente, né, que está em processo de restauração, e também vão ajudar na degradação natural daquele contaminante que possa vir a chegar naquele local. Já se sabe hoje em dia que só conservar, ou seja, não só, né, porque não é pouca coisa, fazer unidades de conservação, por exemplo, né, locais onde não se pode mexer na natureza, não é mais suficiente. Já foi, mas hoje em dia não é mais. A gente precisa, além disso, fazer a restauração, que é tentar voltar esses ecossistemas tão degradados ao estado mais próximo do original. Então, a ideia é essa, utilizar esse conhecimento de microbiologia, de bioinformática, sobre a microbiota dos manguezais para tentar ajudá-los a ser recuperados, porque eles podem ser degradados, por exemplo, por incêndios, né? Sai muito no jornal, aí mesmo no Parque do Cocó, vários incêndios no Parque do Cocó, né? E aí como é que a gente recupera isso? É difícil, porque são florestas grandes, né? Florestas antigas, então é uma coisa que demora. E hoje em dia a gente já sabe que tempo é curto. Então a gente está tentando utilizar os micro-organismos para ajudar essa restauração ser cada vez melhor e também mais rápida. A ideia é devolver vida para esse bioma, que é um berçário de espécies, e promover a proteção da costa contra a erosão. É o movimento Mangue Beats em ação.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram um tabuleiro para ensinar geografia para alunos do ensino fundamental. O jogo segue sequências didáticas com informações sobre o meio ambiente do Seridó Potiguar. Acompanhe na reportagem a seguir. Um jogo de tabuleiro para ensinar e aprender aspectos da geografia. A técnica, adotada pela pesquisadora Gessiane Dantas, no interior do Rio Grande do Norte, mostra que existem possibilidades metodológicas, para além das abordagens usuais, que podem ensinar e aprender lugar, região e percepção ambiental. O projeto é um jogo lúdico, com foco na região do Seridó, visando suprir a defasagem de conhecimento dos alunos sobre essa área. Eles tinham uma defasagem em geografia, né? Principalmente nas questões relacionadas a Catinguá e ao Seridó. Então, este produto, né, que é um jogo lúdico, foi pensado por causa disso. O jogo é parte de uma sequência didática de 9 aulas, criada para trabalhar habilidades geográficas do 4º ano. Ele serve como uma avaliação de como a sequência impacta o aprendizado dos alunos. A aplicação do jogo também foi realizada nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. E os resultados mostraram que, mesmo fora do público-alvo, o jogo conseguiu engajar os alunos e proporcionar aprendizagem significativa. Ele foi aplicado esse ano, do 6º ao 9º ano, embora ele tenha sido feito para o 4º ano, é um produto que pode ser utilizado em outros anos, né? Ele foi feito para o 4º ano, mas ele já foi utilizado no 5º ano e ele já foi utilizado sem a sequência didática do 6º ao 9º ano, para a gente avaliar como é que estavam os conhecimentos desses alunos do 6º ao 9º ano. E os acertos e os erros foram praticamente os mesmos, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. O jogo foi desenvolvido como projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN. O trabalho final de conclusão do curso do mestrando do GeoProf, ele é composto por esses 2 produtos, o relatório técnico e um produto educacional. Que aí o produto educacional, ele visa contribuir para quê? Visa contribuir com os professores de geografia que estão atuando na educação básica e que apresentaram uma problemática relacionada a alguma temática da geografia que estava presente lá no seu contexto de sala de aula ou de instituição educativa em que ele atua ou estava atuando enquanto professor. O jogo de tabuleiro é colaborativo, promovendo a ajuda mútua entre os alunos e foca em temas geográficos locais, como poluição e rios da região. As questões abordam conceitos como a erosão e a diferença entre rios perenes e intermitentes, reforçando a importância do ensino sobre o Seridó, uma área com poucos recursos didáticos específicos. Principalmente nos anos iniciais, os alunos eles esquecem que estão competindo e o que é mais interessante é que ele se torna colaborativo e uns ajudam os outros. Eles respondem, tipo, o grupo A, o grupo amarelo está na vez, mas aí o grupo azul sabe a resposta e acaba dizendo sem querer. Né? E eu acho isso legal, porque a gente vê que o que importa é a aprendizagem, embora eles estejam competindo no jogo. Né, mas ele é colaborativo. E diante do que é desenvolvido na sequência didática durante as aulas, também na avaliação do jogo a gente percebe que há aprendizagem e uma aprendizagem significativa, porque é sobre o lugar do Seridó. Frutos das pesquisas dos profissionais que se especializam no ensino da geografia, os produtos desenvolvidos pelo programa têm servido para potencializar a aprendizagem na educação básica escolar. Os produtos oriundos do GeoProf, eles têm contribuído de forma muito significativa no processo de aprendizagem dos estudantes, certo? Um exemplo é o que vocês puderam ver aqui, que é o produto educacional de Gessiane, que foi
um jogo, mas nós temos outros produtos também. Nós temos vídeos, nós temos cartilhas didáticas, nós temos podcasts, nós temos e-books. Então, é um conjunto de produtos educacionais que estão contribuindo com as escolas de educação básica. E aí vale salientar que não são apenas escolas do contexto da região Seridó ou da região metropolitana de Natal, certo? Os produtos educacionais, eles abrangem diferentes estados e regiões do Brasil. São discussões que a gente debate e que eles aprendem, e para que se tornem bons cidadãos, eles precisam conhecer seus problemas para poder encontrar uma solução. Então, isso também é cidadania. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos de Univesciência. O nosso próximo destino é o estado do Sergipe. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Univesciência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe utilizaram a casca da laranja como matéria-prima para a criação de um larvicida contra o Aedes aegypti. O óleo essencial extraído da casca da fruta foi adicionado a uma fórmula para o controle das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Os resultados preliminares do efeito prolongado do produto são promissores. Acompanhe. Um dos métodos disponíveis no mercado para o controle larvicida é o método de controle biológico através da morte das larvas. Como alternativa a esses métodos disponíveis, esses produtos disponíveis no mercado, o Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico e Nanotecnologia pensou como alternativa trabalhar com nanoformulações. Com relação aos produtos naturais que nós utilizamos como fonte de atividade biológica para o desenvolvimento de produtos com atividade larvicida, nós podemos citar os óleos essenciais, que são produtos de extração de algumas folhas, de algumas cascas, de plantas medicinais e de alguns frutos, a exemplo da laranja. Então, nós trabalhamos bastante com o óleo essencial extraído da casca da laranja. A casca da laranja, que é um subproduto do descarte da indústria alimentícia, essa casca ela tem propriedades de ser ricas em óleos essenciais. Esses óleos essenciais têm propriedades biológicas descritas na literatura com inúmeras atividades, dentre elas, como a linha de pesquisa aqui do laboratório, a atividade larvicida. Com relação à casca da laranja, o que nós podemos destacar como vantagem de uso é a sua própria composição. O óleo essencial da laranja, ele é rico em D-limoneno, numa faixa acima de 90%. E, adicionalmente, a gente pode destacar a questão da casca da laranja ser um resíduo. A casca da laranja ser um resíduo que pode ser utilizado como substrato para a extração do óleo essencial e esse óleo essencial, por sua vez, ser utilizado como uma matéria-prima para o desenvolvimento de produtos com atividade larvicida para o controle do Aedes aegypti. A gente pega a laranja, faz a limpeza, descasca a laranja e essa casca da laranja a gente coloca para secar em uma estufa específica por um prazo determinado. Após esse prazo determinado, a gente tritura essa laranja com um moinho de facas e faz uma extração através de um destilador tipo Kleber, para a extração do óleo essencial. O óleo essencial foi extraído a partir das cascas da laranja e adicionado a uma nanoformulação, tendo em vista que utilizar esse óleo puro extraído, tem algumas desvantagens. Por exemplo, ele é volátil, ele se degrada sob a luz natural e não é possível de ser adicionado numa fase aquosa, que é o meio que as larvas crescem, não dá para ser utilizado diretamente. Sendo assim, para contornar essas desvantagens, foram utilizados um produto nanotecnológico. Nós queremos comprovar que a formulação que contém o óleo essencial tenha um efeito residual, ou seja, um efeito prolongado. Os resultados obtidos na pesquisa mostraram que temos um produto nanotecnológico que possibilita uma redução da toxicidade tanto para nós seres humanos
contra para o ambiente, meio ambiente, e também redução da resistência dessas lavas frente aos produtos atualmente disponíveis no mercado. A geração de conhecimento dentro dessa linha de pesquisa, controle de Aedes aegypti, que nós estamos trabalhando ao longo do tempo, ela apresenta uma importância do ponto de vista social, uma vez que, no contexto da composição dos sistemas, das formulações que nós desenvolvemos aqui em nossas atividades de pesquisa, nós trabalhamos com substratos que são comuns do dia a dia da população. A partir do momento que a gente trabalha com um produto de extração da casca da laranja, a comunidade, de uma forma geral, já tem um certo conhecimento a respeito das atividades desse óleo, como repelente, para expelir mosquitos. Então, a gente termina entrando em algo que é do conhecimento popular e que traz esse conhecimento popular com a população que o detém para uma aproximação dentro desse desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica que nós desenvolvemos aqui em nossa rotina laboratorial. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado por sua companhia e até mais.